Entendi. Então vou cultivar também. Tchau. A ligação terminou imediatamente. Lucende ficou olhando para o celular, confuso. Ela não parecia exatamente irritada, mas também parecia muito irritada. Antes que pudesse pensar mais, o celular tocou novamente. Era Kim Shaojun. Assim que atendeu, um grito explodiu no telefone. Lucende, você está morto. Morto, ouviu. O volume era tão alto que ele teve que afastar o celular da orelha. Você pode ser um gênio nas artes marciais, mas quando o assunto é pessoas você é mais denso que uma mula. Kim Shaojun continuou gritando até Lucende quase ficar tonto. Você tem ideia de que essa foi a primeira vez que Dong Qinso aceitou jantar com um homem? E você teve a coragem de deixar ela esperando 4 horas. Eu realmente estou impressionado com a sua estupidez. Os ouvidos de Lucende estavam zumbindo. Ele respondeu calmamente, hoje minhas artes marciais chegaram a um ponto crítico. Eu estava prestes a fazer um grande avanço e perdi completamente a noção do mundo externo. Diante dessa lógica de gênio marcial, Kim Shaojun só conseguiu suspirar. Ah, claro, parece que o destino gosta de brincar com você. Você quebra limites toda semana, mas precisava ser justamente hoje. Lucende respondeu inocentemente, eu não posso marcar um momento de iluminação na agenda. Além disso, foram só 3 ou 4 horas de atraso. É tão grave assim? Do outro lado houve um longo silêncio. Kim Shaojun simplesmente não sabia mais o que dizer. Lucende era perfeito em combate e cultivo, mas completamente perdido quando se tratava de mulheres. Pensando que a ligação tinha caído, ele estava prestes a falar novamente quando ouviu a última frase de Kim Shaojun. Lucende, você é uma lenda. Uma verdadeira lenda da autodestruição. Clique. Lucende olhou para o celular. É tão sério assim? Depois de pensar um pouco, ele se sentou de pernas cruzadas no chão e entrou no Dreamscape. Dentro do Dreamscape, Lucende abriu imediatamente sua interface pessoal. Ele rolou os dados até a seção Partner. Ao ver que o nome de Dong Qinso ainda estava lá, soltou um grande suspiro de alívio. Viu? Eu disse que não era nada demais. Ela ainda está na lista. Kim Shaojun exagera demais. Completar o terceiro estágio do Imortal Golden Body foi surpreendentemente rápido. Muito mais rápido que o segundo estágio. Parecia até um atalho. Quase todas as técnicas marciais exigem características físicas específicas. A estrutura do corpo e o talento natural determinam a compatibilidade com a técnica. Por exemplo, pessoas com ossos naturalmente pesados são mais adequadas para técnicas de punho e armas pesadas. Já quem tem membros longos e flexíveis costuma ter vantagem no uso da espada. A mesma técnica pode ter resultados completamente diferentes dependendo da pessoa. Mesmo que alguém domine perfeitamente o Eternal Star Annihilation Art, ainda assim nunca alcançaria exatamente o mesmo nível do Criador. Afinal, essa técnica foi criada especificamente para Wang He. Mas agora tudo era diferente. Graças a Natural Briefing Technique, Lucende havia reconstruído completamente sua base. Ele transformou o Eternal Star Annihilation Art em uma versão perfeita para seu próprio corpo. A compatibilidade agora era de 100%. Lucende pensou que esse corpo merecia um nome. Ele lembrou de físicos lendários das antigas histórias. No seu estado atual, ele sentia que possuía o físico mais forte do universo. Seu corpo havia evoluído para algo completamente novo. Até seu sangue agora tinha um brilho dourado. Lucende deu um soco no ar. Seu corpo emitiu um som poderoso, como o rugido de um dragão e o rosnado de um tigre. Agora ele queria testar seu poder. Logo encontrou um alvo no Dreamscape. Era Gu Xuan. Lucende avançou como uma estrela caindo. Seu espírito de batalha explodiu. Gu Xuan levantou lentamente a cabeça e atacou. O golpe foi tão poderoso que lançou Lucende para trás. Ele caiu no chão, mas não desistiu. Uma luz dourada apareceu em sua testa. Diversas vontades de grande mestre surgiram atrás dele. Lucende levantou a mão lentamente.
Ele encarou Gu Xuan diretamente. Um único golpe vai decidir tudo. Seus olhos ficaram cinza. Centenas de clones de Lu Seng apareceram. Até Gu Xuan reagiu. O santo marcial lançou um corte devastador. Os clones atacaram ao mesmo tempo. As duas técnicas colidiram. Quando a luz desapareceu, Gu Xuan ainda estava de pé, mas seu corpo estava cheio de rachaduras. Lu Seng passou por ele em alta velocidade. Ele percebeu que tinha subestimado o poder de um santo marcial. Se tivesse reagido um pouco mais tarde, teria sido derrotado. Exausto, Lu Seng caiu no chão. Shattering Void representava o ápice absoluto do potencial de combate de Lu Seng. Por enquanto, pensou ele com frieza calculada, esse poder continuará sendo um segredo do espaço dos sonhos. No mundo desperto, ainda não existe ninguém digno de testemunhar esse golpe. No dia em que eu finalmente liberar essa técnica diante de todos, minhas mãos certamente estarão manchadas com o sangue dos martialcentes. Nesse momento, uma densa fumaça negra e oleosa começou a subir dos restos de Gu Xuan. Ela se ergueu como um estandarte rasgado no meio de uma tempestade e envolveu completamente Lu Seng. Ele não resistiu. Em vez disso, apenas fechou os olhos calmamente. Finalmente, o legado de um martialcente. Uma comporta de memórias reprimidas se abriu de repente, puxando para uma visão de um céu completamente negro. A chuva caía em torrentes, e relâmpagos rasgavam a escuridão pesada, enquanto trovões ensurdecedores ecoavam como se anunciassem o fim do mundo. Dentro de uma cabana esquelética e quase desmoronando, um garotinho estava encolhido no canto. Ele abraçava os joelhos contra o peito, tremendo violentamente tanto pelo frio cortante quanto pelo medo da fúria da natureza. O ar estava pesado com cheiro de umidade, podridão e desespero, uma atmosfera sufocante e assustadora. A chuva não dava sinal algum de parar. De repente, uma figura magra e determinada atravessou a tempestade e entrou correndo no abrigo miserável, escondendo algo atrás das costas. Debaixo de um colchão velho, sujo e cheio de buracos, a criança magra saiu, o rosto amarelado se iluminando com uma rara faísca de alegria. O garoto mais velho, encharcado e tremendo de frio, tirou um pequeno frasco de vidro do tamanho de um punho. Dentro dele havia um líquido vermelho cintilante. Ele colocou o frasco nas mãos do garoto menor. Rápido, Gu Xuan, olha o que eu consegui achar. A criança segurou o frasco com olhos arregalados, misturando excitação e medo. Isso é fluido nutritivo? Onde você conseguiu isso, irmão? Um lampejo de ressentimento frio passou pelo rosto do garoto mais velho. Passei o dia inteiro revirando o lixo tóxico do ferro velho. Eu devia ter conseguido 2, mas um catador da Xiaodong roubou o outro. Eu juro, um dia vou fazer eles vomitarem tudo que já tiraram da gente. As Xiaodong são monstros, irmão, alertou o menino, com a voz tremendo de preocupação. O olhar do garoto mais velho ficou frio e afiado. Se a gente não enfrentar eles, escolhe morrer de fome. Se lutar, pelo menos temos uma chance de respirar. Agora bebe. O menino estendeu o frasco de volta. Vamos dividir. Por favor, não briga mais com eles. É muito perigoso. Uma rara expressão de calor suavizou os olhos do mais velho. Não se preocupe comigo, Gu Xuan. Eu vou te colocar na base de artes marciais, custe o que custar. Você vai virar alguém forte, alguém que vai subir até o topo deste mundo. O garoto mais novo finalmente cedeu, assentindo antes de beber todo o líquido amargo em um único gole desesperado. A visão mudou. Algum tempo depois, o irmão de Gu Xuan apareceu perseguindo implacavelmente um grupo de bandidos, segurando uma faca serrilhada. Os rostos deles estavam pálidos de puro terror enquanto corriam desesperados. Ele é um maluco. Esse garoto é completamente insano. Corre! Não vale a pena morrer enfrentando um psicopata que nem liga para a própria vida. Uma figura magra atravessou os destroços correndo, chorando sem parar. Irmão! O garoto mais velho parou imediatamente, sua expressão esfriando na mesma hora. Estou bem. Não chore, Gu Xuan. Tomado pelo alívio, o menino se jogou nos braços dele,
e suas lágrimas encharcaram a camisa manchada de sangue do irmão. O garoto mais velho retribuiu o abraço, mas seus olhos continuaram fixos nos corpos espalhados pelo chão, sem qualquer traço de misericórdia. Gu Xuan, escuta bem. Se quiser que tenham medo da gente, se quiser sobreviver neste lugar, precisa ser implacável. Tem que ser o predador. Quando aprender artes marciais, escolha apenas o caminho que mata. Se você não matar, será você quem vai morrer. Entendeu? O menino continuou chorando, apertando-o ainda mais. Só não morre, irmão. Eu entendo, eu entendo. De repente, passos pesados ecoaram atrás deles. Uma voz rouca surgiu da escuridão. Caramba, vocês dois são mais duros do que parecem. Sobreviver tanto tempo nessas ruínas não é pouca coisa. Os dois irmãos se viraram, olhando em silêncio para o recém-chegado. A figura continuou. A partir de agora, vocês dois pertencem a mim. Venham comigo. Por um momento eles ficaram paralisados. Mas logo foram tomados por uma onda de pura alegria. O irmão mais velho abraçou Gu Xuan e soltou uma gargalhada triunfante. Viu só, Gu Xuan? Eu disse que ia te colocar na base. Disse que você ia aprender artes marciais. Eu cumpro o que prometo. O menino mais novo levantou o rosto, corado de empolgação, assentindo com força enquanto olhava para ele com pura admiração. A cena voltou a se distorcer. Anos haviam passado. Uma bota pesada agora esmagava no chão lamacento uma fotografia amassada de uma garotinha. Um homem de meia idade, todo ferido e coberto de sangue, tentava desesperadamente proteger a foto da filha. Por favor, eu imploro. Ele disse com dificuldade. Eu tenho uma família, tenho uma filha. Ela só tem 2 anos, implorou o homem. O jovem que estava diante dele, um Gu Xuan adolescente, olhou para baixo com um rosto completamente frio, como uma máscara de pedra. Ele olhou para a foto e então retirou lentamente o pé. Vá, disse simplesmente. O homem pegou a foto da filha com mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas de gratidão e incredulidade. Obrigado. Muito obrigado. Você é um homem bom. O céu vai recompensar essa misericórdia. Quando o homem saiu correndo do porão úmido, Gu Xuan caminhou até a sombra do beco. Outro jovem estava encostado na parede, com um cigarro nos lábios. Terminou? Você matou ele? Gu Xuan assentiu brevemente. Sim. O outro jovem apagou o cigarro no chão com o pé. Aquelas pessoas eram restos de um culto herege. Já abandonaram a própria humanidade há muito tempo. Não merecem pena. Como sempre te disse, se você não matar, vão matar você. O jovem cheio de cicatrizes, irmão de Gu Xuan, continuou falando com tom severo. Seja treinando ou tentando sobreviver mais um dia, você precisa ser implacável. Entendeu isso de verdade, Gu Xuan? O jovem respondeu sem hesitar, entendi, irmão. Vou voltar para o treino. Mas então a memória se partiu em um momento traumático inesquecível. Uma voz desesperada ecoou pelo salão de treinamento. Gu Xuan! Gu Xuan! Seu irmão! Seu irmão, ele morreu. Gu Xuan congelou imediatamente. Um ancião se aproximou, as mãos tremendo enquanto entregava um cabo de espada quebrado e ensanguentado. Foi a Extermination Sect. Eles estavam caçando você, buscando vingança. Seu irmão entrou na frente do golpe que era para atingir seu coração. Eles mataram 13 dos nossos especialistas de nível 6, mas ele se foi. Nem conseguimos recuperar o corpo dele no meio da carnificina. Só sobrou essa lâmina quebrada. O velho olhou para Gu Xuan com compaixão. Pegue isso, garoto. Já te avisei antes, os membros da Extermination Sect não são mais humanos. Eles são o câncer mais maligno escondido dentro da nossa sociedade. Não acredite em uma única palavra que saia da boca deles, ordenou o ancião. Gu Xuan apertou o cabo quebrado até os nós dos dedos ficarem brancos. Sua mente virou um turbilhão de vozes conflitantes. Eu tenho uma filha, por favor me poupe. Se você não matar,
será morto. Eu entendo. Eles estavam atrás de você, seu irmão levou o golpe por você. Essas contradições começaram a distorcer a própria alma dele. Anos depois, o velho voltou a falar, com a voz cansada. Gu Xuan, o grão-mestre Duan Yifen observou suas técnicas de lâmina. Ele disse que seu fio está afiado demais, e que sua intenção de matar é pesada demais, sufocante demais. Ele quer que você estude primeiro a Blade of Atonement. O ancião entregou a Gu Xuan um manual antigo e desgastado. Então acrescentou uma última instrução: quando você conseguir controlar e suprimir a intenção de matar dentro da sua lâmina, só então o grão-mestre estará disposto a se encontrar com você. 10 anos passaram um piscar de olhos, e Gu Xuan ainda usava sua lâmina apenas para matar. Mais 5 anos se passaram, e sua intenção de matar não diminuiu, pelo contrário, se tornou uma força monstruosa e palpável. A voz do velho voltou novamente, mais distante e decepcionada do que nunca. O grão-mestre Duan Yifen não vai te receber. Volte para o treino. Espere mais 10 anos. A cena ficou congelada, como prova da obsessão dele. Uma lâmina estava cravada no chão, cercada por um círculo macabro de pessoas que haviam sido levadas ao suicídio apenas pela presença dele. Gu Xuan estava ajoelhado no centro, o coração queimando de fúria. A voz do velho soou mais uma vez, à beira de uma floresta de bambu, o rosto marcado por profunda tristeza. Gu Xuan, você ainda não consegue abandonar o sangue. Você se perdeu demais nesse caminho errado. O que você cultiva não é o verdadeiro caminho da lâmina, é apenas a arte de matar. Duan Yifen nunca mais vai te receber nesta vida. E nunca diga a ninguém que foi sucessor da Blade of Atonement. A partir de hoje, você está sozinho. O velho se virou e desapareceu na névoa. Gu Xuan permaneceu sentado sobre uma rocha irregular no bosque de bambu, a cabeça baixada na sombra. Será que eu realmente me perdi? Ele murmurou para o vento. É pecado simplesmente saber como tirar uma vida? Se eu estou distorcido, então que seja assim. O caminho da lâmina é o caminho de matar. Essa é a verdade fundamental. A verdade que meu irmão me ensinou com a própria vida. Eu nunca esqueci. Lu Seng, preso ao refluxo espiritual daquela memória, finalmente recuperou a consciência. Ele abriu os olhos de repente, as pupilas dilatadas em choque profundo. Segurando a cabeça, suor frio escorria pelo rosto enquanto processava aquele peso psíquico. Uma intenção de matar tão pura. Todas as memórias que eu vi eram apenas ciclos de treino e massacre. Não havia mais nada. A aura assassina de Gu Xuan tinha penetrado tão profundamente no subconsciente de Lu Seng que parecia gravada nos próprios ossos dele. Enquanto caminhava lentamente pelo espaço dos sonhos, ele refletiu: eu achava que a intenção de matar que forjei na linha de frente durante 9 dias de batalha era poderosa. Mas comparada com a desse Marte ausente, é apenas uma gota num oceano escuro. Gu Xuan era um homem de extremos, alguém que entrou no Dão apenas pelo caminho do massacre, um caminho tão raro que quase parece lendário na história marcial. O número de vidas conscientes que Gu Xuan tirou provavelmente é maior do que o número de pessoas que eu já vi na vida, pensou Lu Seng. E o número de feras que ele matou é ainda mais absurdo, impossível de contar. Para ele, a vida não era mais importante que ervas daninhas sendo cortadas por uma foice. E mesmo assim, uma dívida kármica tão enorme não destruiu sua mente nem o transformou em um berserker sem consciência. Isso é o mais impressionante de tudo, murmurou Lu Seng, olhando para a pilha de armaduras quebradas. O caminho de Remaining Life é extremo entre extremos. Gu Xuan era um gênio além da compreensão do próprio céu. Quão assustador ele devia ser no auge absoluto. O nosso confronto agora provavelmente não foi nem 1/1000 do poder real dele. A distância entre mim e um verdadeiro Marte ausente ainda é um abismo enorme. Na verdade, Gu Xuan provavelmente já estava além do nível 9. Até um especialista de nível 10 teria dificuldade para sobreviver contra sua lâmina. Sorte minha que ele não conseguiu usar aqueles golpes mortais naquele estado. Um arrepio percorreu seu corpo ao pensar nisso.
Gu Xuan dominava tão bem sua intenção que podia escondê-la completamente, e um assassino sem malícia aparente é o mais perigoso de todos. Ele levantou a mão e tocou o próprio rosto, sentindo a mandíbula rígida. Que droga! Murmurou. Depois de absorver essas memórias, até os músculos do meu rosto parecem congelados naquela mesma indiferença fria. Quando essa missão acabar, vou precisar maratonar umas 100 episódios de algum drama romântico idiota só para me sentir humano de novo. Mas ele não esqueceu o objetivo principal, o núcleo marcial de Gu Xuan, o tesouro mais importante de um Marte ausente. Agora vamos ver onde você está escondido. Ele começou a vasculhar metodicamente a pilha de armaduras quebradas. Depois de alguns instantes procurando, os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz predatória. Ele soltou um grito de vitória. Achei! O núcleo marcial de Gu Xuan se manifestava como um fragmento cristalino irregular de lâmina. No momento em que a pele de Lu Seng tocou o objeto, sua visão foi puxada à força para um reino de pesadelo, um oceano infinito de sangue e cadáveres. Incontáveis corpos humanos e de bestas monstruosas flutuavam em uma maré carmesim. O ar estava tão saturado de intenção de matar que parecia como respirar pedaços de gelo. Das profundezas daquele oceano vermelho, uma figura colossal começou a surgir lentamente. Uma voz semelhante ao atrito de placas tectônicas ecoou em sua mente. A vontade do céu é uma lâmina. A vontade humana é uma lâmina. A vida humana não passa de ervas daninhas para a colheita. Essa percepção única e aterradora era a essência da técnica de Marte ausente de Gu Xuan, o ápice de seu dom de massacre. Um golpe conhecido como One Foot, to extinguish a life. De repente, um som agudo cortou o ar, o canto da lâmina. Não era um golpe comum. Tinha o ritmo terrível e elegante de um agricultor colhendo trigo no outono. Era o movimento de alguém trazendo a colheita, mas, em vez de grãos, a foice colhia almas. A lâmina se ergueu, o aço frio brilhando com uma luz maligna, e então desceu em um arco suave e inevitável para cortar as ervas daninhas. O poder destrutivo da técnica era simplesmente absurdo, muito além do que Lu Seng imaginava. Nuvens de poeira e fumaça ácida explodiram, encobrindo completamente a paisagem. Dentro do epicentro do ataque, a visibilidade caiu a zero. Mas quando a poeira finalmente começou a baixar, uma nova imagem apareceu na bússola mental cinza na mente de Lu Seng. Um totem de longa lâmina vermelho-sangue havia surgido, com linhas afiadas e ameaçadoras. Lu Seng soltou um rugido de vitória. Consegui! Seus olhos analisaram a nova adição ao seu arsenal espiritual. Esse era seu segundo totem Dharma. Comparado ao totem Divine Whale, o Bloodblade totem era muito mais definido, com uma presença e profundidade muito mais intimidantes. Fazia sentido, um Dharma é a manifestação física da vontade marcial de alguém. Gu Xuan era um Marte ausente de nível 9 cuja intenção de matar estava em um nível completamente diferente da Divine Whale de Lan Shen no Mount Jiun. Lu Seng acariciou o queixo, claramente impressionado. O aumento quantitativo que isso traria ao seu poder de combate era simplesmente astronômico. Ele pegou a lâmina física deixada por Gu Xuan e testou o peso com alguns golpes experimentais. Minha habilidade de arma fria mais forte costumava ser a combinação de lança de Striking Steel dos 4 reinos, pensou ele, mas essa era acabou. Uma chama de pura sede de batalha acendeu nos olhos de Lu Seng enquanto ele apoiava a enorme lâmina no ombro. A partir de hoje, declarou, essa lâmina será minha principal arma de guerra. Lu Seng abaixou o corpo em uma postura baixa e calculada. Seus membros se moveram em formas marciais complexas, lembrando a elegância predatória de um caçador supremo. De repente, ele explodiu em um turbilhão de golpes de lâmina. Cada arco de aço estava saturado com uma aura sufocante de intenção assassina que parecia gelar até a medula dos ossos. Cada movimento da lâmina rasgava o ar, deixando rastros fantasmagóricos de malícia e vermelho-sangue pairando como manchas físicas no espaço. Depois de um longo momento dessa dança violenta e quase poética, Lu Seng interrompeu o movimento da lâmina de repente, ficando completamente imóvel enquanto os ecos da intenção de matar se dissipavam. Num piscar de olhos, a atmosfera opressiva desapareceu, dando lugar a uma serenidade profunda e quase inquietante.
A postura de Lu Seng mudou completamente, de mensageiro da morte para um estado de tranquilidade absoluta. Ele apertou o cabo da lâmina e observou a arma com olhos estreitos, misturando admiração e satisfação crescente. Ela não era mais apenas um objeto físico. Possuía a habilidade assustadora de cortar o próprio tecido do espaço. Um sorriso leve surgiu em seus lábios ao perceber algo. As milhares de vidas colhidas por Gu Xuan, séculos de malícia concentrada, formavam uma arma muito mais devastadora do que qualquer técnica ou fio de aço. De repente, um sentimento estranho de ironia tomou conta de Lu Seng. Ele ficou parado em silêncio no salão de treinamento, coçando a cabeça enquanto uma gota de suor frio escorria pela têmpora. Talvez, pensou, gastar 8 milhões de pontos de mérito naquela Crimson Dragon Spear tenha sido um pouco precipitado. Se soubesse que tinha tanta afinidade com a lâmina assassina, talvez tivesse abandonado a lança e seguido o caminho da espada. Mas logo um brilho astuto voltou aos seus olhos. Seu caminho era o das Perfect Martial Arts, um caminho rumo à onisciência. Um verdadeiro mestre precisava ser flexível, usando qualquer instrumento de destruição necessário sem as limitações dos tradicionalistas. Acho que minha próxima prioridade, pensou, é conseguir veios mais profundos de Mithril e Orichalcum. Na manhã seguinte, Lu Seng estava de volta aos seus aposentos. Ele estava sentado à mesa, navegando pelas últimas notícias do distrito militar em um tablet de luxo revestido em couro. Na tela apareciam relatórios sombrios sobre a situação mundial. Uma erupção de Archcave de nível S havia sido controlada, enquanto novas fissuras eram suspeitas no Northern Military Region. No Eastern Military Region, a nona linha principal de defesa ainda resistia a uma fenda de nível A. Ele estava prestes a pegar sua xícara de café quente para começar uma manhã tranquila de estudos quando uma manchete específica apareceu na tela e fez sua mão parar no ar. HM? Os olhos de Lu Seng se fixaram nas letras vermelhas da manchete. Seu humor relaxado desapareceu instantaneamente, substituído por atenção total. O anúncio era curto, mas enorme. O General Military Region Martial Arts Tournament havia sido oficialmente marcado, e todas as regiões militares deveriam iniciar imediatamente os preparativos. A notícia fez o sangue de Lu Seng ferver de excitação. Seus olhos brilharam com fome de competição enquanto ele abria os arquivos criptografados para ler mais detalhes. Ele ficou grudado na tela, absorvendo cada informação sobre os preparativos urgentes em todo o país. O portal de inscrição já estava aberto, e o número de candidatos de alto nível era impressionante. Lu Seng sabia muito bem o peso desse evento. O General Military Region Martial Arts Tournament era uma das tradições mais antigas e respeitadas do exército. Com o recente crescimento global do poder marcial, o exército havia levado o conceito de espírito marcial a um nível quase fanático. A estrutura era brutal. Primeiro as eliminatórias internas regionais, depois os campeonatos entre regiões divididos em 3 níveis, General Star, Seven Constellation e o lendário Eight Constellation. Seus olhos pararam em um detalhe específico: o campeão seria automaticamente indicado como candidato ao posto de Great General. No Eastern Military Region existiam apenas 4 dessas figuras. Em todo o Dragon Country, menos de 30. A escala da competição era difícil até de imaginar, mas Lu Seng continuou rolando a tela. Então encontrou outra surpresa. Um editorial chamado Talentos mais promissores para se tornarem novos Great Generals. Sua mandíbula se apertou levemente ao ver seu próprio nome destacado na lista. O artigo incluía um dossiê detalhado sobre sua origem, sua força registrada e uma análise profissional. A conclusão era clara: Lu Seng tinha potencial enorme e era considerado um forte candidato no torneio, com muitos especialistas prevendo que ele poderia entrar no top 20. Com 125 estrelas de poder de combate, e eu só sou o promissor para top 20. Lu Seng ficou pensativo. Parecia que o exército escondia um número absurdo de monstros e grão-mestres no auge que raramente apareciam em público. Antes ele não tinha referência para medir o nível das elites de outras regiões. Agora estava finalmente vendo o tamanho da montanha que queria escalar. Enquanto continuava descendo a lista, um nome chamou sua atenção. A foto mostrava um homem com músculos gigantescos e 3 cicatrizes profundas atravessando os olhos.
Dom Potian. Ele ocupava o primeiro lugar no ranking general e estar com impressionantes 27 estrelas de poder de combate. Lu Seng fez as contas mentalmente. Se os melhores General Stars estavam em 27 estrelas, então os Great Generals provavelmente estavam perto de 30, e os Marshals deviam estar em um nível completamente absurdo. Agora ele entendia por que o exército estava tão obcecado em produzir um Marshal Cent de nível 9. Mesmo com tantos super especialistas, o pico final ainda parecia distante. Agora entendo por que Tan Zongjil estava tão disposto a negociar sobre Dong Shenji, pensou Lu Seng. No meio desses monstros, alguém como Dong Shenji, que nem chegou a 5 estrelas, é basicamente irrelevante. Lu Seng piscou, e um sorriso confiante apareceu lentamente em seu rosto. Se eu realmente pegar o primeiro lugar nesse torneio do General Military Region, que tipo de expressão será que Tan Zongjil faria? Só de imaginar chocar o Marshal Cent já foi suficiente para fazê-lo rir. Mas ao passar para a próxima notícia, sua expressão mudou imediatamente. Seus olhos ficaram grudados na tela. Era um relatório vindo do outro lado do oceano. O Eagle Country havia sofrido um ataque horrível de cultistas radicais. Uma cidade inteira foi massacrada em um ritual de sangue. Ninguém sobreviveu. Cultistas. Os olhos de Lu Seng se estreitaram com uma fúria gelada enquanto ele lia cada linha do relatório. A brutalidade descrita no relatório deixou Lu Seng furioso. Num impulso de raiva, ele bateu a mão na mesa. A força do impacto destruiu o tablet caro em milhares de pedaços. Parasitas! Mais de 1000 vidas inocentes haviam sido exterminadas. O relatório dizia que os homens foram drenados de sangue, enquanto a pele das mulheres foi usada para embrulhar comida sagrada para os seguidores do culto. Nesse momento, lembranças fragmentadas de Gu Xuan passaram pela mente de Lu Seng. De acordo com aquelas memórias, esses cultos normalmente estavam ligados a forças malignas de outras dimensões. Eles eram miseráveis que trocavam sua humanidade por um pouco de poder, tornando-se escravos voluntários de monstros alienígenas enquanto espalhavam caos entre os próprios humanos. Preciso arrancar esses tumores antes que se espalhem. A determinação de Lu Seng se tornou inabalável. Ele tomou uma decisão imediata, entraria nas fissuras da Arf Cave para coletar mitril e ganhar pontos de mérito suficientes para melhorar seu equipamento. Depois de totalmente preparado, ele caçaria esses parasitas humanos até não sobrar nada. Mas ele logo percebeu que explorar aquelas profundezas sozinho seria complicado. Do outro lado da linha, Helin Su atendeu quase imediatamente. Sua voz era calorosa e carregava um leve sorriso que Lu Seng quase conseguia sentir pelo telefone. Mas assim que ele explicou sua intenção, o tom dela mudou para pura incredulidade. Você quer descer nas zonas profundas de uma Arf Cave nível AAA? Lu Seng, você tem ideia do quão perigoso isso é? Ela fez uma pausa, pensando rápido. Por coincidência, a Scorpion Tiger Squad está se preparando para a próxima missão agora mesmo. Eles já têm uma equipe completa de 4 pessoas pronta. A voz de Lu Seng permaneceu calma. Eu conheço os riscos. Preciso alcançar as camadas inferiores de uma caverna nível A, e quero contratar sua equipe como guias especializados. Ainda sou relativamente novo na geografia subterrânea e preciso de especialistas que conheçam bem o terreno. Vou garantir que o saque seja dividido de forma justa, acrescentou Lu Seng, num tom que não deixava espaço para discussão. Encontre-me na entrada do centro de missões hoje ao entardecer. Preparem-se para uma missão longa. Depois de dizer isso, ele desligou. Não havia mais nada para discutir. Ele tinha coisas para fazer. Os membros da Scorpion Tiger Squad ficaram imediatamente animados com a notícia. Os rostos deles se iluminaram com uma mistura de empolgação e pura felicidade. Caramba! Gritou um deles. Um general de alto nível liderando nossa equipe pessoalmente? Nunca imaginei que conseguiríamos um contrato desses. Todas as outras equipes do distrito vão morrer de inveja. Enquanto os homens comemoravam, Helin Su pensava de forma bem mais estratégica. Para ela, isso não era só uma missão bem-sucedida, era uma chance de consolidar um relacionamento estável e de alto nível com Lu Seng.
Os homens no fundo da sala de briefing começaram a gritar em coro. Capitã, a gente entende. Você e Lord Luseng no mesmo carro, relaxa, prometemos ficar no veículo de apoio e não atrapalhar o momento privado de vocês. O rosto de Relinsu ficou vermelho imediatamente enquanto os 3 companheiros a provocavam. Não falem esse tipo de besteira, ela respondeu, gaguejando. Mas sua reação tímida só fez os outros rirem ainda mais. Haha, capitã, tem que tomar iniciativa. Não deixe essa chance escapar. Mesmo pedindo para eles pararem, o coração de Relinsu batia forte no peito. Mas quando chegou a hora de partir, a realidade foi bem menos romântica. Tomada por uma vergonha repentina, ela não conseguiu reunir coragem para viajar sozinha com ele. No final, os 4 membros da equipe se apertaram no mesmo veículo de apoio. E ela se arrependeu quase imediatamente quando viu os sorrisos idiotas dos companheiros. Já chega, vocês 3, ela reclamou, ainda corada. Apesar desse pequeno problema no início, os 2 veículos logo estavam correndo pela estrada a 200 km por hora. Relinsu estava no banco do passageiro do carro da frente, quase chorando de frustração ao lembrar o que Luseng tinha dito minutos antes. Luseng estava no banco do motorista, com expressão fria, quando falou com a equipe. Eu tirei minha carteira de motorista recentemente. Quero usar essa viagem para praticar. Todos vocês entrem no outro carro por segurança. Com essas poucas palavras, os sonhos de uma viagem próxima e pessoal foram destruídos. A realidade é cruel, pensou Relinsu com amargura. Ela queria aproveitar a chance para diminuir a distância entre ela e Luseng, mas parecia que as chances estavam totalmente contra ela. 3 horas depois, os veículos chegaram ao destino, um lugar desolado onde um vazio completamente negro os recebia, irradiando uma sensação perturbadora. Luseng saiu do carro e caminhou direto até a borda da área de segurança. Ele olhou para trás e perguntou com voz baixa, esta é a entrada do abismo? Relinsu rapidamente se aproximou e assentiu respeitosamente. Sim, meu senhor. Logo à frente está a fissura principal, e abaixo dela fica o próprio abismo. Luseng olhou para a escuridão, claramente curioso com aquela atmosfera opressiva. Explique a estrutura interna da caverna, disse Luseng. Quero um resumo direto do que vamos encontrar. Relinsu imediatamente assumiu um tom profissional. A fissura da Arf Cave é dividida em várias camadas. A regra principal é simples, quanto mais fundo você desce, mais fortes e mutantes os monstros se tornam. Relinsu continuou com expressão séria. Além disso, a profundidade real é desconhecida. Ninguém jamais conseguiu mapear a última camada. Mas, por mais perigosos que sejam os monstros mutantes, existe uma ameaça ainda mais perigosa, o Ais. O Ais. Repetiu Luseng lentamente. Relinsu confirmou, sim. Como o senhor provavelmente sabe, as bestas mutantes são invasores interdimensionais. O Ais funciona basicamente como um portal para aquele outro mundo, ou talvez uma ferida aberta onde as 2 realidades se sobrepõem. É dessa escuridão que as bestas surgem. O Ais libera constantemente energia de outro mundo, que aparece aqui como aquela névoa negra estranha que você vê nas rochas. Ao ouvir isso, Luseng perguntou rapidamente, essa névoa negra, é aquela substância que reduz o poder explosivo das armas de fogo, faz equipamentos eletrônicos falharem e até pode corromper humanos comuns, transformando-os em monstros? Relinsu começou a suar frio. Exatamente, meu senhor. Mas esse efeito corruptivo afeta principalmente pessoas que ainda não despertaram. Quem segue o Marteldon sofre bem menos influência. Mesmo assim, mantemos a maior distância possível do Ais, acrescentou ela. Se a névoa ficar muito densa, recuamos imediatamente. As hordas de bestas que saem de lá parecem infinitas. A descrição dela fez algo despertar na mente de Luseng. Aquilo lembrava exatamente a névoa negra que dominava seu espaço de sonho. Os 2 ambientes pareciam praticamente idênticos. Então a origem da névoa do sonho está aqui. Ele ficou pensativo por um momento. Até que Relinsu chamou, meu senhor, o equipamento já foi verificado. Estamos prontos para descer.
Devemos partir. Lu Seng respondeu lentamente, espere um momento. Ainda tenho uma pergunta. Seus olhos ficaram afiados enquanto encaravam He Lin-su. O que aconteceria se alguém realmente entrasse no AIS? Os 4 membros da Scorpion Tiger Squad recuaram ao mesmo tempo, como se ele tivesse acabado de puxar uma granada. Os olhos deles estavam arregalados, suor escorrendo pelo rosto. A expressão deles dizia tudo. Nosso Senhor enlouqueceu? Eles tinham acabado de explicar que o AIS era basicamente uma sentença de morte. Céus! Exclamou He Lin-su. Eu não sei, meu senhor. Realmente não sei. Lu Seng franziu a testa. Você não sabe? Ninguém nunca tentou explorar, ele insistiu. He Lin-su respondeu com dificuldade, não, muitos tentaram. Muitos guerreiros poderosos ao longo dos anos tentaram descobrir o que existe naquela escuridão. Ela continuou com expressão extremamente séria. Mas todos que entraram no AIS desapareceram sem deixar rastro. É como se tivessem sido apagados da existência. Isso inclui até Martial Sentes. Como ninguém nunca voltou, simplesmente não existe resposta para sua pergunta. Lu Seng ficou realmente surpreso. Um Martial Sente? Você tem certeza? Ele perguntou imediatamente, até Martial Sentes morreram no AIS. Sim. He Lin-su assentiu, claramente aterrorizada. Na história de 200 anos do Martialdão, existe um registro de 4 Martial-Sentes de diferentes países que se uniram para explorar um único AIS. Os 4 desapareceram em poucos minutos. Um deles era um Martial-Sente do Dragon Country. Essa informação não está na internet pública, é um segredo de Estado, mas entre os Grandmasters é um fato conhecido. O jovem loiro com a mochila enorme arregalou os olhos, suando frio. Lu Seng, você não está realmente pensando em entrar no AIS, né? Nós só temos uma vida. Isso não é o tipo de coisa que se arrisca. He Lin-su também disse, essa caverna nível AA é segura desde que não passemos do 30º andar. Mas por favor, prometa que vai ficar longe do AIS. Enquanto falava, os olhos de He Lin-su mostravam um medo profundo, quase instintivo. Lu Seng respirou fundo e assentiu lentamente. Certo. Entendi a gravidade da situação. Vou tomar cuidado. Vamos. Sem dizer mais nada, Lu Seng saltou direto na fissura. Um rastro dourado ficou no ar por um instante. Enquanto deslizava pela parede da rocha, ele já pensava, parece que preciso investigar o AIS com muito mais cuidado dentro dos meus sonhos. Se nem o Martial Sente de Rank 9 conseguiu voltar. Então o que seria necessário? E um Rank 10? Ou Rank 11? É impossível que em 10.000 anos de Martialdão ninguém tenha investigado isso. Existe um segredo fundamental escondido naquela escuridão. Atrás dele, os 4 membros da Scorpion Tiger Squad trocaram olhares nervosos antes de pular também. Lu Seng continuava descendo com movimentos leves, como se a gravidade não existisse. Abaixo deles havia apenas escuridão absoluta. Mas Lu Seng enxergava tudo claramente. Depois de dominar a Constant Star em arte, seus sentidos ficaram extremamente aguçados. Ele perguntou enquanto descia, além do AIS, existe mais alguma coisa que devemos observar? He Lin-su respondeu enquanto seguia, também devemos tomar cuidado com os Martialdão Maniacs. Lu Seng pousou em uma saliência de rocha e perguntou, e o que exatamente são Martialdão Maniacs? Enquanto esperavam o resto da equipe chegar, He Lin-su explicou. Martialdão Maniacs são cultivadores que abandonaram a sociedade. Eles não fazem parte do exército nem de organizações oficiais. Eles vivem nas profundezas das Arficaves o ano inteiro, obcecados com cultivo. Para algumas escolas extremas, alcançar o Ultimate Martialdão é tudo. Eles se adaptaram a sobreviver nessas fissuras, então o instinto de combate deles é ainda mais brutal que o de generais militares. Nenhum deles é fraco. Eles ficam aqui justamente para caçar as bestas mutantes mais perigosas e usar o risco constante de morte para evoluir. Lu Seng comentou, como eles vivem fora da lei, o exército basicamente ignora eles.
Afinal, nem controlamos totalmente as Arficaves. Então por que o alerta? Relingsu respondeu com um olhar sombrio. Porque essas pessoas empurraram corpo e mente até a loucura. Sobreviver bebendo água tóxica e comendo carne crua de bestas mutantes é o mínimo. Ela ficou pálida ao lembrar alguns relatos. Alguns até cruzaram a linha e viraram canibais. Eles acreditam que ao comer outros artistas marciais podem absorver sua essência. Eles são completamente loucos. Quando veem soldados do exército, não veem pessoas, veem caixas de suprimentos ambulantes. Lu Seng estalou a língua, com um brilho estranho nos olhos. Canibalismo, é. Comparado com o caminho de massacre de Guxuan, esses caras parecem o verdadeiro rosto de um culto maligno. Acho que finalmente entendi como funciona a sociedade desse inferno. Vamos continuar. 1 hora depois, eles chegaram ao 20º nível da Arficave. O lugar parecia um cemitério de bestas mutantes. Todos os corpos estavam cortados ao meio por golpes únicos e extremamente precisos. Relingsu limpou o suor da testa. Finalmente, terminamos de limpar o perímetro. Com a área segura, a equipe parou diante de uma enorme entrada de caverna irregular que pulsava com energia fria. Essa caverna gigantesca era a porta para as regiões mais profundas e esquecidas do planeta. O interior estava completamente tomado por uma névoa negra e espessa que parecia viva. Fiquem atentos. Qualquer descuido pode ser fatal, disse Lu Seng. Ele olhou para o equipamento pesado da equipe. Deixem os sistemas de reconhecimento. Levem apenas suprimentos essenciais e munição. Relingsu hesitou. Mas meu senhor, entrar numa Arficave nível A sem equipamento sensorial é quase suicídio. Lu Seng respondeu calmamente. Você mesma disse que eletrônicos falham aqui. E esqueceu as capacidades de um espiritual master de alto nível? Fiquem dentro do meu alcance e terão visão suficiente. Preparem-se para descer. Lu Seng ficou parado no meio da névoa enquanto liberava uma enorme pressão espiritual. A força desse poder chocou completamente a Scorpion Tiger Squad. Você é um monstro, Lu Seng, disse um deles. Ele tinha acabado de confirmar que a névoa corrosiva quase não afetava a energia espiritual. Sua consciência se espalhou pelos túneis como uma rede invisível. Vendo a hesitação de Relingsu, Lu Seng sorriu levemente. Foi só um teste. Não existe nada nas camadas superiores que possa nos impedir. Para provar, ele deixou a névoa negra envolver seu corpo. Então puxou o ar com força. Seu nariz virou um redemoinho que sugava a névoa diretamente para seus pulmões. Os membros da equipe ficaram pálidos ao ver aquilo. A névoa tinha pouco efeito em artistas marciais fortes. Mas ninguém jamais tinha simplesmente respirado aquilo como Lu Seng fez. Ele observou calmamente o efeito dentro do corpo. Mas percebeu rapidamente que era inútil. A energia da Constant Star Art destruía a névoa instantaneamente. Seu corpo havia alcançado um nível tão puro que simplesmente não aceitava nenhuma corrupção externa. Percebendo que não ganharia nada com aquilo, Lu Seng soltou um forte sopro de ar. A névoa ao redor foi completamente dispersada. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito de Relingsu. Cuidado! Emboscada! Das sombras, uma besta mutante saltou com presas afiadas e olhos vermelhos brilhantes. Outros gritos bestiais ecoaram pela caverna. Logo várias criaturas surgiram da escuridão. Para quem olhava de longe, parecia um campo de flores azuis esverdeadas brilhando na escuridão. Mas não eram flores. Eram olhos e escamas de um grupo de predadores avançando rapidamente. No segundo seguinte, 2 enormes monstros foram lançados de volta para a escuridão, já mortos. A Scorpion Tiger Squad ficou congelada. Relingsu limpou o suor frio da testa. Aquela besta da Arcmoon Cycle Demon nível 5, capaz de destruir uma equipe inteira, nem sequer conseguiu chegar perto de Lu Seng. O guerreiro de cabelo raspado murmurou em choque. Lu Seng é muito mais assustador que qualquer tenente-general que já vi. A densidade espiritual dele é absurda. Ele lembrou dos relatórios.
Durante a avaliação recente ele estava esgotado depois de 15 dias de combate contínuo. E mesmo assim mantém esse nível de poder. Os outros dois membros assentiram em silêncio. O mais bonito deles falou primeiro. Sinceramente, nem consigo imaginar como funciona o cultivo de Lu Seng. Perto dele eu me sinto como um amador. O especialista em equipamentos suspirou. Eu achei que viemos ajudar e ganhar pontos de mérito, mas na verdade estamos só assistindo. Helin Su, por outro lado, olhava para Lu Seng completamente fascinada. Ela observava com olhos cheios de admiração. Acho que isso aqui virou só um passeio pelo submundo, ao lado de um deus. De repente, uma explosão enorme sacudiu toda a caverna. Um feixe de luz brilhante disparou de uma fissura à frente. O que diabos foi isso? Gritou o guerreiro de cabelo raspado. Tem algo enorme se movendo debaixo do chão. Helin Su gritou preocupada. Lu Seng. Você está bem? Ignorando o perigo, ela correu direto para a nuvem de poeira. Quando a poeira começou a se dissipar, a figura de Lu Seng apareceu. As pupilas de Helin Su se contraíram de choque. Não era impossível que um gênio do nível de Lu Seng matasse uma besta mutante de nível 7. Mas o fato de ele ter destruído a criatura com as próprias mãos, enquanto apenas testava sua força, era algo assustador. Esse corte é perfeito demais, murmurou ela, ajoelhando ao lado do corpo. A besta de nível 7 estava diante dela, com a pele reforçada cortada de forma tão limpa que parecia ter sido atravessada por uma lâmina microscópica. A criatura morreu de forma silenciosa e precisa, quase cirúrgica. Percebendo a mudança de ritmo, a Scorpion Tiger Squad entrou em ação imediatamente. Anos de experiência nas Arficaves permitiram que eles coletassem os materiais biológicos valiosos com eficiência de veteranos. Para eles, conseguir saques de nível tão alto sem arriscar a própria vida parecia algo quase surreal. Mas aquele momento tranquilo terminou de repente. Lu Seng se virou com movimentos predatórios e fixou os olhos na escuridão atrás deles. Parem o trabalho, ordenou em voz baixa. Não estamos mais sozinhos. Tem alguém se aproximando por trás. Os olhos de Helin Su se arregalaram e suor frio apareceu em sua pele enquanto ela puxava suas duas espadas. Como isso é possível? Estamos profundos demais para catadores comuns. Quem estaria operando neste setor? Com as lâminas prontas e os olhos atentos, ela ordenou, todos em posição defensiva. Preparem-se para combate. Ela tentou enxergar através da escuridão enquanto as silhuetas se aproximavam. À medida que as figuras ficavam mais próximas, Helin Su sentiu algo familiar. Havia algo conhecido na forma como eles se moviam e na postura tática deles. Logo surgiu uma equipe de 5 pessoas. Os movimentos eram pesados, claramente exaustos, e o equipamento estava destruído pelo combate constante. Os trajes táticos estavam cobertos de sangue seco, com um forte cheiro metálico no ar. Todos usavam uniformes característicos de uma divisão específica. Depois de observar melhor, Helin Su reconheceu os símbolos. Era a Scarlet Spiral Squad, uma unidade veterana conhecida do Eastern Military Region. Reconhecendo rostos conhecidos, ela relaxou um pouco e acenou. É uma unidade amiga. Yang Yizhou, é você. A Scorpion Tiger Squad soltou um suspiro coletivo e abaixou as armas. O líder puxou o capuz vermelho, revelando um rosto sujo e cansado. Ao reconhecer Helin Su, ele mandou sua equipe se ajoelhar para descansar. Ela se aproximou rapidamente. Yang Yizhou, o que vocês estão fazendo tão fundo aqui? Quanto tempo sua equipe está presa nessa fissura? Nem me fale disso, suspirou Yang Yizhou, apoiando-se numa rocha. Estamos presos nesse inferno há quase um mês. Quase perdemos 3 pessoas em um ninho no nível 24. E depois de tudo isso, não conseguimos nenhum recurso de alto nível. Ele olhou para o equipamento dela. E vocês? Até que nível pretendem descer? De repente, a expressão de Yang Yizhou mudou para puro terror. Ele se aproximou e falou em voz baixa. Escute com atenção, Helin Su. Não desça abaixo do nível 25.
Os Martialdão Maniacs lá embaixo perderam completamente a sanidade. Ele apertou os dentes. Eles estão caçando Military Rising Stars. 2 equipes veteranas desceram lá semana passada e desapareceram completamente. Yang Yizhou puxou a manga ensanguentada. Assim que ouvi sobre o massacre, movi minha equipe imediatamente. Se não aproveitarmos essa chance para sair dos níveis profundos agora, vamos acabar virando troféus daqueles lunáticos. Quando ele retirou as bandagens, um braço completamente necrosado apareceu. A carne estava escurecida por uma corrupção sobrenatural. A Scorpion Tiger Squad ficou chocada. He Ling-Su empalideceu. Eles já estão atacando oficiais até o nível 25? A situação chegou a esse ponto. Liang Yizhou assentiu. Lá embaixo virou uma rebelião total. Estamos indo para a superfície fazer um relatório de emergência. Depois de um breve descanso, a Scarlet Spiral Squad se levantou para partir. Antes de sair, um membro de cabelo raspado deixou um aviso: estamos indo embora. Fique segura, Capitã He. Não deixe sua ambição te matar. Depois que eles desapareceram na névoa, He Ling-Su se virou para Lu Seng. O capitão da Scarlet Spiral é conhecido por ser extremamente cauteloso, disse ela preocupada. Talvez devêssemos reconsiderar nossa... A frase foi interrompida. Lu Seng destruiu uma besta que saltava em sua direção com um único golpe de palma. Seu corpo inteiro estava envolto em uma aura dourada intensa. Lu Seng olhou para ela calmamente. Ouvi suas preocupações, He Ling-Su. Mas mantenha calma. Meu objetivo continua o mesmo. Nossa busca não exige necessariamente entrar nas zonas ilegais abaixo do nível 25 desta vez. Ele afastou uma besta de nível 6 com um simples movimento de mão e continuou avançando. Não há motivo para medo. Os olhos azuis de Lu Seng refletiam uma confiança quase divina. Mesmo que precisemos entrar nos níveis mais profundos, tenho o poder para levar todos vocês com segurança, e também para tirar todos daqui. Sim, meu senhor. He Ling-Su abaixou a cabeça. Ela percebeu que, diante de alguém como Lu Seng, os avisos de pessoas comuns simplesmente não tinham peso. Lu Seng apertou o punho enquanto sua energia interna vibrava. Ele acelerou, limpando o caminho com facilidade. Não era arrogância. Ele apenas entendia sua própria força. Os perigos capazes de destruir equipes veteranas como a Scorpion Tiger ou Scarlet Spiral, para ele eram apenas um pequeno incômodo. O grupo desceu rapidamente nas profundezas da Terra. A velocidade deles superava qualquer equipe normal de exploração. A força espiritual de Lu Seng funcionava como um radar perfeito. Ele não pretendia ficar naquele ambiente sufocante por muito tempo. Seu plano era simples: encontrar a veia de Mithril, coletar os recursos e ir embora. Quando chegaram ao nível 25, a névoa negra ficou muito mais densa. Lu Seng parou por um momento e fechou os olhos. Ele expandiu sua percepção ao máximo, analisando cada vibração e fonte de calor nos túneis. Finalmente, nível 25. Ele pensou: no meu nível atual, enquanto eu não encontrar um monstro lendário de Rank 9, praticamente nada aqui pode ameaçar nossas vidas. Agora ele precisava lembrar as coordenadas da mina de prata mencionadas nos arquivos secretos. Lu Seng tinha um mapa completo da caverna gravado na memória. Ele expandiu novamente sua força espiritual, como um enorme radar atravessando a rocha. Depois de ignorar dezenas de sinais irrelevantes, ele finalmente encontrou o que procurava. Seus olhos se abriram com um brilho de empolgação. Encontrei a fonte. Siga-me e não fiquem para trás. Sem esperar resposta, Lu Seng disparou como um fantasma. A Scorpion Tiger Squad ficou parada por um momento. Eles estavam vendo Lu Seng atravessar o mortal nível 25 como se fosse um jardim. Então correram atrás dele. Senhor, espere! O guerreiro de cabelo raspado ficou confuso. Mas não tínhamos combinado de não descer mais? He Ling-Su não respondeu. Ela apenas seguiu a aura dourada de Lu Seng enquanto passavam pelos níveis 26, 27, 28 e 29. Até parar no nível 30. Lu Seng avançava com velocidade assustadora.
A névoa negra ficou tão espessa que até a luz das lanternas desaparecia. Mesmo mestres experientes ficariam quase cegos ali. Relin-Su começou a sentir medo. Nenhum deles jamais havia descido até o nível 30. Relin-Su falou com voz firme: escutem bem. Ficar perto de Lu Seng é nossa única garantia de sobrevivência aqui. Não se afastem dele por nenhum motivo. Então ela correu para alcançá-lo. Alguns minutos depois, Lu Seng parou abruptamente. Algo chamou sua atenção. Saindo da parede da caverna havia um enorme bloco de minério. Uma formação gigantesca, vários metros maior que ele. Enrolada na base do minério estava uma besta guardiã de nível 7. As escamas brilhavam com reflexos metálicos. Lu Seng avançou e atacou com um golpe de palma extremamente rápido. Uma explosão de ki esmagador atingiu o peito da criatura como uma montanha. O impacto foi devastador. A besta foi arremessada contra a parede da caverna com um estrondo. O corpo afundou na rocha e rachou as veias de minério ao redor. Com um último som pesado, a criatura caiu morta. Lu Seng olhou para o corpo e disse: o guardião foi eliminado. Coletem os fluidos e o tutano. A Scorpion Tiger Squad respondeu imediatamente: sim, senhor. Enquanto coletavam os materiais, o guerreiro de cabelo raspado pegou um pedaço brilhante de minério. De repente ele gritou: meu Deus, senhor, olhe isso! É prata! É minério de mitril puro! Os olhos dele quase saltaram do rosto. Senhor! Acertamos o jackpot! O grito chamou a atenção de Relin-Su e Lu Seng. Sério? Deixe-me ver. Relin-Su se aproximou. O especialista jovem também ficou chocado. Os dois seguravam o minério com cuidado, como se fosse um tesouro. Relin-Su examinou o minério de perto. É mesmo mitril de alta pureza. Ela olhou para a veia que continuava dentro da parede da caverna. Se essa veia continuar nesse nível, isso é uma descoberta gigantesca. Os membros da equipe começaram a comemorar. Estamos ricos! Haha! Mesmo para soldados de elite, uma quantidade tão grande de mitril valia uma fortuna. Com um depósito desse tamanho, disse o jovem especialista, ainda em choque. Até um alquimista de Tier 7 poderia ser subornado. Finalmente vou conseguir aquele Deep Sea Shield Tier 7 que sempre quis. Até o membro careca começou a rir animado. Relin-Su também estava sorrindo, até perceber algo. Ao lado deles estava Lu Seng. Imóvel. Silencioso. Calem a boca. Todos vocês, gritou Relin-Su de repente. O careca ficou confuso. Capitã? O que houve? Lu Seng estava ao lado deles, observando em silêncio enquanto comemoravam. Sua presença fazia o ar parecer pesado. O careca sentiu o coração gelar. Ele rapidamente estendeu o minério para Lu Seng. Eu não quis dizer nada com aquilo, senhor. Lembrando das próprias palavras gananciosas, ele se deu um tapa forte no rosto. Desculpe. Eu não quis dizer que o saque era nosso. O jovem especialista jogou imediatamente os pedaços de minério de volta no buraco. O careca abaixou a cabeça com suor frio escorrendo. Por favor, nos perdoe. Relin-Su tentou intervir. Lord Lu Seng, essa veia foi descoberta graças a você. Então naturalmente tudo pertence ao senhor.